No vídeo de hoje eu vou te falar o que a maioria dos gurus não tem coragem de te falar. Aqueles gurus financeiros que só ficam ditando regras, que te falam como que você deve investir, o que você deve fazer com o seu dinheiro, ficam falando regras, regras, regras e regras, mas eles não sabem a realidade da maioria dos brasileiros. É nessa realidade que eu me encaixo hoje, é nessa realidade que eu me encaixo que eu vou te falar como que eu hoje tô organizando a minha vida financeira aos 22 anos para chegar lá no final da minha vida e não ter tanto perrengue assim, e acumular uma boa quantidade de dinheiro e ao mesmo tempo viver bem, continuar aproveitando um pouco, trabalhando bastante também e construindo a minha reserva financeira aos poucos, sem pressa, sem pausa e sem aquelas regras que aqueles gurus financeiros, aqueles gurus de marketing digital te falam. Então bora pro começo desse vídeo, mas antes não se esquece de se inscrever aqui e de deixar o seu like para receber os próximos vídeos. Então vamos lá, eu separei esse vídeo aqui em tópicos, eu vou falar sobre cada tópico aqui e como que você pode levar essa lição para a sua vida também, beleza? Tá aqui, ó, o primeiro tópico que eu separei é o seguinte, ó, enxergar o dinheiro como meio e não como fim. É muito importante você ter essa mentalidade de enxergar o dinheiro como meio, como algo que vai te fazer chegar em outros lugares, do que como um fim nele mesmo, sabe? E por que você tem que enxergar o dinheiro dessa forma? Porque o dinheiro, ele é apenas um pedaço de papel. E se você depositar todas as suas esperanças, todas as suas fichas e todo o valor em um pedaço de papel, você já perdeu, meu amigo. Você precisa deixar o dinheiro agir como ele tem que agir na sua vida, que é como um meio para chegar a algum lugar. O dinheiro é apenas uma ferramenta para você chegar nos seus objetivos. Ele não deve ser o meio final. Então, quando você escuta alguém falando que quer ganhar muito dinheiro, que quer comprar luxos, que quer casa, quer carro, quer ter bens materiais no final das contas, aquela pessoa não está falando de ter o dinheiro especificamente. O valor que ela enxerga não é no dinheiro, e sim na realização, e sim em ter, e sim em proporcionar algo, nem que seja para ela mesma ou para a família dela. Então, as pessoas nunca querem só o dinheiro, porque o dinheiro pelo dinheiro, se você depositar todo o valor da sua vida no dinheiro, ele vai te deixar infeliz, ele não vai te trazer felicidade, ele não vai servir para o que ele realmente serve, que é como um meio para chegar nas coisas. Ele serve apenas como uma ferramenta e não como um destino final. É só a gente olhar quantas pessoas pobres e muito felizes que a gente vê por aí e quantas pessoas muito ricas e que são infelizes também. Então você tem que enxergar o dinheiro dessa forma. Porque se você mudar essa ótica, como você enxerga o dinheiro, as coisas elas vão piorar na sua vida. Você vai passar a dar valor a um pedaço de papel e não a coisas, e não a pessoas. E no final das contas, a gente não vai levar nada dessa vida aqui. E não é porque a gente não vai levar nada dessa vida que a gente não tem que ter o desejo de conquistar. Sim, a gente tem que ter esse desejo de conquistar, a gente precisa buscar o dinheiro e buscar o que ele pode realizar. Só que no final das contas, a gente tem que aprender a dar valor no que realmente tem valor. Porque eu acho que todo mundo passa por aquela fase de dar valor ao dinheiro. Só que isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso também não vai te dar um propósito no final de vida. Eu sei que esse assunto de propósito é muito de guru, é muito de coach, mas o propósito da sua vida não fala em você se sentir realizado em ajudar pessoas, em você ter um porquê na sua vida. Não, é você proporcionar uma vida boa para sua família. Pronto. Esse é o seu propósito. Esse pode ser o seu propósito final. É você proporcionar uma vida boa para você, é você pagar suas contas e se divertir. É isso, nem que esse seja o seu propósito final, que ele seja esse propósito, que você adote isso daí como uma regra na sua vida, de olhar o dinheiro como uma ferramenta, e não de olhar ele como um destino final, como algo que ele tá aqui, que você vai pegar aqui o dinheiro e que ele vai servir e pronto, acabou. Você tem que enxergar o valor naquilo que realmente tem valor. E por que eu faço esses disclaimers? E o próximo ponto é justamente isso aqui, ó, não se tornar escravo do dinheiro, justamente porque a gente que nasceu mais de baixo, a gente que faz parte da maioria da população do Brasil, que precisa lutar muito para conquistar as coisas, a gente muitas vezes enxerga o dinheiro como um fim nele mesmo. E às vezes a gente deixa a gente mesmo se tornar escravo do dinheiro. Às vezes a gente deixa o dinheiro ter o controle da nossa vida. E a gente não pode tomar isso aí como uma regra, sabe? A gente precisa fazer com que a gente tome o controle da nossa vida e use o dinheiro como um meio para chegar nas coisas que a gente quer. Não deixar ele tomar conta da nossa cabeça. Porque senão, se a gente ficar escravo do dinheiro, se a gente ficar escravo das coisas que ele pode comprar e das coisas que tem nessa terra aqui, nesse mundo material onde a gente vive, a gente vai se tornar infeliz. Porque uma vez que você alcançou o que você tanto deseja, e aí? Qual que é o próximo passo, sabe? O que você vai buscar além disso? Quais são os seus próximos objetivos de vida? Porque se o seu objetivo for só conseguir uma quantidade exorbitante de dinheiro, beleza, e se você chegar lá? E quando você chegar lá? Quais são os seus próximos objetivos? É nisso daí que você tem que refletir um pouco, sabe? Não deixar o dinheiro ser
o controlador da sua vida, tá? O próximo ponto que eu separei aqui é justamente esse, ó, não deixar o dinheiro controlar meus desejos e não ceder aos meus desejos que podem ser comprados com o dinheiro. Então é muito comum que as pessoas elas juntem, por exemplo, ali uma quantidade de R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000. Primeiro que esse dinheiro não é tão grande assim se a gente for comparar o que ele pode comprar hoje em dia, porque a inflação está muito alta, o governo aí do L está ferrando com o país, mas a gente tem que olhar para aquilo ali sim como uma quantidade que pode comprar coisas boas e que podem satisfazer a gente, como uma viagem, como roupas, como passeios, como coisas materiais, um celular, um computador. Só que não é porque a gente tem esse dinheiro que a gente pode usar esse dinheiro necessariamente. Eu já vou te explicar como que eu organizo minhas finanças aqui, você vai ter uma noção um pouco disso. Mas não é porque a gente junta uma quantidade X de dinheiro que a gente necessariamente precisa gastar essa quantidade. Senão você vai juntar dinheiro e gastar esse dinheiro. Você vai juntar esse dinheiro e ter R$ 0 na conta. Você vai juntar esse dinheiro e já vai gastar com alguma coisa. E não é assim que funcionam as coisas, sabe? Você tem que separar algumas caixinhas na sua vida e o dinheiro ele tem que ir para essas caixinhas. E é assim que eu estou fazendo. Tem muitas dicas de finanças que esses gurus eles dão e que elas realmente são boas, que elas realmente são aplicáveis para o nosso dia a dia. Só que tem algumas outras regras de finanças que elas não valem tanto assim para a maioria da população e valem sim só para esses gurus. E é nisso que a gente tem que estar atento. O que faz sentido para a sua realidade hoje? O que vale a pena você pegar como dica, você aplicar na sua vida? E o que vale a pena você olhar, ouvir e descartar? É isso que você tem que balancear um pouco. E é isso que eu fiz e é isso que eu tô fazendo, tá? E hoje, com 22 anos, é assim que eu separo o meu dinheiro. Eu divido em algumas caixinhas. A primeira caixinha que a gente vai falar é da reserva de emergência. Eu dedico uma caixinha da minha vida para receber o meu salário do mês e parte desse salário do mês ir para a reserva de emergência. E para que serve a reserva de emergência? É justamente para quando dá alguma merda na sua vida, para quando o carro bater, para quando o celular estragar, se você for assaltado, se você precisar pagar uma coisa no médico, se você precisar comprar um remédio, se você precisar pagar um tratamento. Essa reserva de emergência é para quando dá merda na sua vida, para quando dá merda total. É para você usar se você for demitido, se você precisar de ajudar alguém ou qualquer coisa. A reserva de emergência serve justamente para isso, para você usar nos momentos de emergência. E qual que é a minha regra hoje para a reserva de emergência? Eu pego o meu custo de vida total, multiplico ele de 6 a 12 meses, ou seja, de 6 a 12 vezes, e eu coloco na minha reserva de emergência o custo de vida que eu vou ter nesses 6 a 12 meses. Então, se o meu custo de vida é, por exemplo, R$ 10.000 por mês, eu preciso ter entre 6 a 12 meses na minha reserva de emergência, ou seja, entre 60 a 120 mil reais nessa reserva de emergência, para não dar merda. 6 meses é o mínimo necessário e 12 meses é o ideal. Então, se tudo der merda na sua vida, se você perder todas as suas fontes de renda, quantos meses você tem guardado na sua reserva de emergência? Eu sei que é difícil a gente pensar em, caramba, eu tenho que juntar então 50 mil reais, se o meu custo de vida é mais ou menos uns 4 a 5 mil reais por mês. É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso daí que você tem que juntar. Eu sei que pode parecer duro você olhar para hoje e às vezes você tá com R$ 0 na conta, ou você tá com pouco dinheiro, ou às vezes o salário só dá para você sobreviver e acabou. Só que você precisa guardar nem que seja R$ 200 por mês, R$ 100 por mês nessa reserva de emergência. Porque aos poucos, essa reserva ela vai ficando um pouco maior e você vai tendo um pouco mais de respiro. Do tipo, se eu for demitido amanhã, não dá merda na minha vida porque eu tenho de 6 a 12 meses guardados aqui na minha reserva. Eu tenho meu custo de vida de 6 a 12 vezes aqui, que dá mais ou menos de 6 a 12 meses, né? Se você gasta R$ 5.000 por mês, você tem que ter mais ou menos uns R$ 60 mil investidos aí na reserva de emergência. E é isso que você precisa ter como noção, sabe? Porque se você perder toda a sua renda, você pelo menos não passa fome, você pelo menos não vai morar na rua, sabe? E se você consegue investir alguma quantia hoje e você não investe, você se atentar para essa ser a sua primeira caixinha de dinheiro que você tem que guardar, a caixinha da reserva de emergência. Porque se tudo der merda, você pelo menos consegue recorrer a ela, tá? E como que eu faço o investimento da minha reserva de emergência hoje? 100% do CDI. Você não precisa saber muito o que é isso, mas hoje em dia está na casa de mais ou menos 1% ao mês. Então se você deixa uma quantidade X de dinheiro lá no banco a 100% do CDI, que tipo, no Nubank ele rende automaticamente, no Mercado Pago ele rende automaticamente. Em outros bancos o seu dinheiro ele já rende automaticamente 100% do CDI, que dá mais ou menos 1% ao mês. Então, se você colocou, por exemplo, R$ 10.000 na sua reserva de emergência, você vai ter de rendimentos mais ou menos R$ 100 por mês. É o local mais seguro, é o local que não dá merda praticamente nenhuma, assim, até uma quantidade X de dinheiro que você tem na sua reserva de emergência investida no 100% do CDI e vai render mais ou menos 1% ao mês. Então, é assim que eu organizo hoje. Eu invisto meu dinheiro 100% do CDI, eu deixo em rendimento automático e eu também consigo resgatar de forma automática. Então, se der merda, eu consigo resgatar rápido, ele já me rende uma quantidade boa, de uma forma praticamente 100% segura, de uma forma que eu não preciso me preocupar tanto assim em dinheiro.
E aí, uma vez que você criou sua reserva de emergência de mais ou menos 6 a 12 meses totais do seu custo de vida, aí você vai para as próximas caixinhas na sua vida. E aí, aqui abre um parênteses, né? Porque aqui eu já vou falar como eu faço, só que você tem que entender se faz sentido de acordo com a sua realidade. Então, uma vez que você chegou e você reservou essa primeira quantia para a sua emergência, aí você vai escolher para qual caixinha você vai colocar o seu dinheiro. Tá? E no meu caso hoje, eu tenho algumas outras caixinhas. Eu tenho a caixinha da reserva de emergência, né, que uma vez que ela está completa, eu passo para as próximas caixinhas, que é para a caixinha da reserva de oportunidade, reserva dos sonhos, reserva do básico e outras reservas aqui, que eu já vou falar aqui ao longo desse vídeo. Então, uma vez que eu concluir minha reserva de emergência, eu vou passar aqui para minha reserva de oportunidades. E o que é uma reserva de oportunidades, Iago? É a mesma coisa da reserva de emergência, só que eu vou guardando dinheiro não para gastar hoje, mas para gastar quando surgir alguma boa oportunidade. Então, é para comprar alguma coisa em promoção na Black Friday, é para comprar alguma coisa em promoção no dia do cliente, na semana do consumidor, é para aproveitar datas estratégicas do ano para fazer compras estratégicas também. Então, se eu sei que um celular que eu quero tá R$7.000, eu vou esperar uma boa data para compra e vou juntando até lá na reserva de oportunidade, e se ele ficar um preço bom em alguma data específica, eu vou lá e faço essa compra, sabe? A compra do que eu realmente estou precisando, tá? E não do que eu somente quero. E aqui pode entrar a reserva de oportunidade, pode entrar tanto no que você está precisando, quanto no que você quer. Então, às vezes, algum influenciador divulgar algum cupom específico que você vai ganhar 30% de desconto. Poxa, é aqui que você tem que comprar. Chegou a sua hora de comprar e de usar a sua reserva de oportunidade para comprar aquilo que você precisa. Então, se você precisa de um computador novo, mas o seu está quebrando um galho, você aguenta usar o seu ainda, poxa, vai usando o seu e quando surgir alguma data boa, você vai monitorando o preço daquele computador novo que você quer. E aí, quando chegar numa data boa, quando chegar numa oportunidade muito boa de você fazer essa nova compra, aí você usa o dinheiro da reserva de oportunidade. Porque você vai juntando ali e você vai tendo opções. Poxa, agora eu quero comprar um computador. Agora eu estou precisando de um celular novo. Agora eu estou precisando de fazer isso aqui. E aí você vai entender de acordo com a sua demanda. E é isso que eu faço hoje. Eu já concluí minha reserva de emergência. Eu já tenho mais ou menos uns 9 meses de custo de vida totais na minha reserva de emergência. Então, se for demitido amanhã e ficar 9 meses sem encontrar emprego, pelo menos na rua, eu não durmo, sabe? E depois agora eu estou passando para a reserva de oportunidades, que é o guardar um dinheiro específico para gastar em oportunidades. Oportunidades tanto para comprar o que eu quero e o que eu preciso, tanto em oportunidades para comprar aquilo que vai me satisfazer mesmo, sabe? Então, se eu quero comprar um relógio mesmo não precisando, eu vou juntando esse dinheirinho aqui para quando surgir uma boa oportunidade, surgir alguma promoção, eu vim aqui e eu vou comprar de acordo com a minha reserva de oportunidade. Eu também não posso ficar zerado nessa reserva de oportunidade, mas é legal ter pelo menos um dinheirinho ali para você comprar alguma coisa em específico. A próxima caixinha que eu invisto aqui é na caixinha dos meus sonhos, é na caixinha dos sonhos futuros. Então, por exemplo, se você tem um sonho de comprar um carro, você vai colocar o dinheiro nessa caixinha aqui dos sonhos. Se você tem um sonho de comprar uma casa própria, você vai colocar o dinheiro nessa caixinha aqui dos sonhos, para pelo menos dar entrada e não parcelar em tantas milhões de vezes, ainda mais com juros abusivos que está hoje aí. Então você vai colocar aqui na caixinha dos sonhos tudo aquilo que você quer comprar no futuro, nos próximos 3, 4, 5, 10 anos. E aí você vai colocando um pouquinho todos os dias. Essa é a regra que eu sigo aqui em ordem de prioridade, tá? Então já formei minha reserva de emergência, já estou formando minha reserva de oportunidades e agora eu estou começando a formar a reserva dos sonhos, que é investir em coisas que eu quero comprar daqui tantos anos e que é o meu sonho de vida comprar. Então, por exemplo, é comprar um carro, é comprar uma casa, é juntar dinheiro para o meu casamento. Então eu divido em várias caixinhas assim na reserva dos sonhos. Tem caixinhas dentro da caixinha da reserva dos sonhos, tá? E aí você vai entendendo qual que é a sua prioridade, o que você quer comprar, qual que é o seu sonho de vida e o que você quer juntar para comprar daqui a alguns anos, sabe? É você juntar para comprar um computador caríssimo de R$15.000, um MacBook, beleza? É aqui na reserva dos sonhos que você vai colocar e aí você pode mesclar com a reserva de oportunidades também. Então hoje eu já estou investindo aqui na minha caixinha dos sonhos, quer investir para comprar coisas daqui a algum tempo também. E todas essas reservas aqui são reservas que eu coloco em 100% do CDI de forma automática, então aquele dinheiro que eu estou guardando ali, ele vai me render 1% ao mês mais ou menos, e eu vou tendo esse ganho da inflação pelo menos, e pelo menos eu não perco o dinheiro totalmente, deixando aqui de modo físico ou deixando na poupança que rende menos que a inflação. Então deixar em 100% do CDI, que rende mais ou menos 1% ao mês, e formando várias caixinhas, várias reservas. Então já fiz a minha reserva de emergência, a minha reserva de oportunidades, e agora eu estou partindo para a reserva dos sonhos. Porque é isso aqui que faz mais sentido para mim hoje. Então é investir na reserva dos sonhos para eu comprar os móveis da minha casa nova para daqui a 3 anos. É aqui que eu vou investir.
E aí depois, por último, entra a reserva do básico. E a reserva do básico, o que eu chamo de reserva financeira do básico? É você colocar uma reserva financeira para você se proteger mês a mês. Então, por exemplo, eu quero chegar no próximo mês, no mês de novembro, por exemplo, já com o dinheiro de dezembro dos meus gastos mensais da casa. Então é você ter sempre 2 meses adiantado do seu custo de vida. Então hoje, se por exemplo você tem um custo de vida aí de R$ 5.000 por mês, é você chegar no próximo mês com o dinheiro já reservado para esse mês no mês anterior. Então é você ter uma previsibilidade, é você ter uma antecipação dos seus gastos mensais. Então quando chegar em janeiro, por exemplo, eu já quero ter o dinheiro de março que eu vou usar para o meu custo de vida básico guardado, sabe? Eu ter o custo de vida de março em janeiro. Eu ter pelo menos uns 3 meses ali de custo de vida já adiantado para frente. Então se eu sei que eu vou gastar, por exemplo, R$ 1.000 em alimentação, é eu já chegar em janeiro com os R$ 1.000 de março guardados, que eu vou gastar em março, sabe? Eu sei que é um pouco difícil chegar nessas coisas aqui, eu não cheguei ainda nessa reserva do básico, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá não investindo R$ 10.000 por mês nessas reservas aqui, mas investindo R$ 300, R$ 500. Porque daqui 10 meses, R$ 500 por mês viram R$ 5.000. Eu já tenho um gasto de um mês na frente, entendeu? Então é isso que você tem que pensar, sabe? E não investir em grandes quantidades e não pegar metade do seu salário e guardar ele totalmente. A não ser que você consiga fazer isso, né? Mas você pegar uma pequena parte, mais ou menos ali 10, 15% do seu salário, 20%, 30% ao melhor dos casos, para você guardar e destinar essas reservas. É você primeiro preencher a sua reserva de emergência com seu custo de vida de 6 a 12 meses mais ou menos. Depois você colocar uma reserva de oportunidades para as coisas que você quer comprar posteriormente nesse próximo ano. Depois a reserva dos sonhos para os próximos 2, 3, 4, 5, 10 anos. E depois a reserva do básico para você ter o seu custo de vida adiantado em pelo menos 2, 3 meses. Porque aí você recebe o dinheiro e você fica tranquilo, porque sabe que daqui tantos meses o seu custo de vida está adiantado. Porque você sabe que a sua reserva de emergência está bem montadinha, bem amarradinha certinho. E aí depois disso, depois de ter todas essas reservas aqui aportadas em 1% ao mês, que é o rendimento que mais gera retorno com segurança, aí sim chega a hora de pensar em investimentos no capital de risco. Em fundos imobiliários, que eles têm um pouquinho de risco, em ações, que têm um pouco mais de risco, em Bitcoin, que tem um risco um pouco mais elevado. Não que você deva ser 100% quadrado e ficar nessa regra e não investir o seu dinheiro em algumas coisas. Se você vê a oportunidade de investir em alguma coisa, pega o seu dinheiro da reserva de oportunidade e investe, por exemplo. Não tira da sua reserva de emergência, não. Mas pega o dinheiro da reserva de oportunidade e investe, sabe? Investe uma coisinha aqui, outra ali, coisas que você conheça, coisas que você vê previsibilidade, vê retorno de verdade, tá? E não vai comprar só pelo momento. Então você pegar um pouquinho do dinheiro e já simular um investimentozinho, investir em IPCA, investir em um fundo imobiliário, e você pesquisar também quais classes de ativos você quer investir e que mais fazem sentido de acordo com o seu perfil financeiro. Porque o que muito guru de finanças chega e faz é o seguinte, investe X% do seu patrimônio em Bitcoin, outro X% em fundo imobiliário, mas ele não te fala do seu perfil de investidor primeiro, que você tem que saber o seu perfil de investidor, se você é mais conservador, se você é menos conservador, se você tem mais aversão ao risco, menos aversão ao risco. Se você quer receber o dinheiro daqui 2 anos, se você quer receber o dinheiro daqui 30 anos. Então você tem que ter todas essas coisas bem ambientadas antes. E essa forma aqui é a forma que eu faço, tá? É a forma que eu penso, pelo menos. Se você pensa mais ou menos parecido, deixa aqui nos comentários como que você pensa, independente da sua idade, como que você está montando a sua reserva financeira hoje. Mas é mais ou menos assim que eu penso, tá? É você dividir em caixinhas básicas, caixinhas indispensáveis na sua vida, reservas que são fixas ali, que você precisa ter elas pelo menos, e depois você pensar em algum outro investimento. E principalmente quando você está no começo da sua vida, tipo o meu caso, que tenho só 22 anos, na data desse vídeo, é você investir em você mesmo. Porque é muito melhor você gastar R$ 1.000 em cursos, R$ 1.000 em livros, R$ 1.000 em qualquer outra coisa que seja em você, do que você investir em algum investimento específico. Porque você investindo em livros, investindo em conhecimento, investindo em experiências de vida, vai te dar um retorno muito maior do que se você investir em algum fundo imobiliário, do que se você investir em alguma ação específica, em algum Bitcoin específico, alguma criptomoeda específica, na verdade. Então você investir em você mesmo, porque é isso que vai te dar o maior retorno financeiro no começo da sua vida, até os seus 30, 35 anos. E claro, você pode investir uma coisinha aqui, outra ali. Mas hoje em dia, com mais ou menos 1% ao mês de rendimento que a renda fixa está dando, não vale a pena você tirar desse 1% e investir em um fundo imobiliário que vai te dar menos do que 1%, sabe?
Você pode deixar esse dinheiro aqui rendendo 1% enquanto está nesse rendimento mensal e você investir o que você investir em ações ou em capital de risco, investir em você mesmo, a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo, tá? Porque esses gurus, apesar deles serem gurus, eles sabem o que eles estão fazendo. Diferente de você que está entrando agora no mundo dos investimentos, que está se organizando agora financeiramente. É você elencar o que é prioridade para você, assim como eu fiz, e ir reservando em caixinhas e fazendo exatamente isso. Então, primeiro, reserva de emergência. Matei essa parte já. Já tem uma reserva de emergência totalmente montada. Próxima reserva, reserva de oportunidade. Minha reserva de oportunidade está praticamente montada já. Reserva dos sonhos, estou começando a construir ela agora também, em paralelo com que eu construo a reserva de oportunidade. Reserva de básico do básico, vou construir ela daqui a alguns anos talvez, alguns meses talvez. E depois, aí sim, a reserva que você vai destinar aos investimentos. E aí nisso, o seu dinheiro ele vai rendendo aos pouquinhos, você vai ganhando retorno sobre esses investimentos e você vai tendo retorno para a sua própria vida. E não retorno que esses gurus falam para você ter, sabe? E essa aqui é pelo menos a realidade mais acessível que eu vejo de acordo com a maioria dos brasileiros. Então, se você é um brasileiro aí que trabalha no seu CLT, que trabalha na sua prestação de serviços, que é autônomo ou qualquer coisa do tipo, na minha opinião, é assim mais ou menos que você deveria fazer. E é você entender o que é prioridade para você. Tem gente que não vai conseguir chegar no nível de ter a reserva do básico, mas vai conseguir ter uma reserva de emergência pelo menos, e vai conseguir vivendo ali para ter essa reserva de emergência, para aproveitar um pouquinho, às vezes comprar uma coisinha ou outra, sabe? Então é nisso que você tem que pensar, o que é prioridade para você e o que te deixa confortável mentalmente, tá? Só que no final das contas, você tem que usar o dinheiro com consciência. Você tem que usar o dinheiro da forma certa. E não usar o dinheiro, como eu falei no começo do vídeo, somente como um fim nele mesmo. E sim você usar o seu dinheiro com consciência. Você comprar as coisas da forma correta. Você não se apertar demais só para realizar um sonho que você poderia realizar daqui 5 anos, 7 anos, sabe? Tipo, tem gente que se aperta aos 20 anos para comprar uma casa própria e parcela em 500 vezes. Tipo, não precisa disso, sabe? Você pode guardar um pouquinho, adiar um pouquinho esse sonho, comprar sua casa própria aos 30 anos e parcelar um pouco menos, dar uma entrada um pouco maior, sabe? E em paralelo a tudo isso daí, eu tenho uma planilha financeira, onde eu tenho uma visão estratégica de todos os meus investimentos, de tudo que eu ganho no mês e de tudo que está provisionado para os próximos meses. Eu tenho essas caixinhas, tá? E um hack aqui muito legal, é que eu uso um banco para cada coisa. Então eu uso um banco para os gastos do dia a dia, uso outro banco para a reserva de emergência, uso outro banco para reserva de oportunidades. E aí eu sei que em cada banco vai estar um dinheiro específico. Um banco, que é o da reserva de emergência, por exemplo, eu nem mexo nesse dinheiro. Ele fica lá parado, rendendo 1% ao mês e aí isso acabou. No outro banco, na reserva de oportunidade, eu vejo quanto tem, eu vejo o que eu quero comprar agora, eu vejo quanto está rendendo, quanto eu gastei, quanto eu não gastei. Eu vou vendo e vou fazendo essa gestão, sabe? Mas uma planilha financeira, ela resolve muito bem. E qualquer planilha financeira da internet vai resolver muito bem, tá? Basta você acessar essa planilha, você entender como ela funciona, você compra uma planilha de 20, 30, 50 reais e ela já vai te atender super bem. É isso pelo menos que eu fiz, tá? É basicamente isso. E aí se você, um recado final aqui nesse vídeo, se você não tem esse dinheiro para investir agora na reserva de emergência, na reserva de oportunidade, na reserva de sonhos, na reserva do básico, ou mesmo na reserva de investimentos, você buscar meios para ganhar mais dinheiro para investir nessas reservas, sabe? Para colocar o seu dinheiro nessas caixinhas da vida, como eu te falei, que é justamente isso que eu estou fazendo agora. Eu faço essas reservas aqui, essas caixinhas, e eu invisto principalmente em mim, em cursos, treinamentos, livros. Só nos últimos 3 anos eu li mais ou menos uns 60 livros. Então é isso que você precisa fazer também, você ter intelecto próprio, você investir em conhecimento, investir em experiências de vida, e aí sim você vai ter um repertório mental um pouco maior para fazer mais dinheiro, sabe? Eu sei que é difícil para pais, é difícil para mães, é difícil para você que está entre os seus 20 a 40 anos, a 50 anos mais ou menos, só que é isso que vai te tirar de onde você está e vai te levar para o próximo nível. É a dura realidade, é difícil mesmo você fazer coisas além do que você já faz, você cuidar da casa, cuidar da família, você trabalhar no seu CLT, você chegar em casa e ainda ter tempo para investir no seu futuro, em ganhar mais dinheiro. Só que infelizmente, ou felizmente, não sei, aí depende da sua ótica, né? É isso que vai te levar para o próximo nível, sabe? Você não vai chegar no próximo nível se você estiver continuando fazendo as coisas que você está fazendo. É você pensar nisso e pensar no que é prioridade para você na hora de você investir, tá? É assim que eu faço, é assim que eu recomendo que você faça. E se você quiser um meio de ganhar mais dinheiro mais rápido, é você investir no que eu estou investindo hoje, no mercado digital. Eu estou produzindo esse conteúdo aqui para você, esse conteúdo ele vai me dar um certo retorno a longo prazo. E é isso que eu aconselho você a fazer também. Você investir suas
suas fichas aqui no mercado digital. Você investir em cursos, em conhecimento, em livros e você criar uma fonte de renda através da internet. Se você quiser ajuda para fazer tudo isso, para crescer, engajar, monetizar e fazer dinheiro pelo digital, assim como eu faço, clica aqui no primeiro link da descrição, que tem lá uma página de vendas, tem explicando um pouco mais dos meus serviços e como que eu posso ajudar você. Tem até uma forma gratuita que eu posso ajudar você, mas essa aqui eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição para você ir lá e conferir. Clica aqui nesse primeiro link, entende lá o que eu tô te falando, que não é golpe, não é coisa de guru, não é nem nada do tipo, tá? É só mesmo o que eu faço de forma lícita e legítima para ganhar dinheiro por aqui e que você pode fazer também. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha aberto sua mente, que ele tenha te dado uma expansão de consciência para você pensar mais a respeito do seu dinheiro. E eu espero que você tenha gostado. Acesse aqui o primeiro link da descrição e continue aqui nesse canal. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Até a próxima.